Você sabia que a infecção pelo HIV e a AIDS continuam sendo um dos maiores desafios de saúde pública no mundo todo? Muita gente ainda confunde as duas coisas ou não entende direito como funciona. Hoje vamos desvendar todos os detalhes sobre esse assunto tão importante, desde o que é o vírus até como ele se espalha e como a ciência tem mudado essa história. Fica comigo até o final para entender tudo e saber como se proteger. Primeiro, vamos esclarecer. HIV e AIDS não são a mesma coisa. HIV é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana. É ele que causa a infecção. A AIDS, por sua vez, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV, quando o sistema imunológico já está muito enfraquecido. A grande virada de chave nessa história começou em 1996, aqui no Brasil, com a chegada da terapia antirretroviral, a famosa TARV. Esse tratamento impede que o vírus se multiplique e ajuda a recuperar as defesas do corpo. E desde 2013 o tratamento passou a ser recomendado para todas as pessoas que vivem com HIV, não importa a quantidade de vírus no sangue. Isso foi revolucionário. Graças a isso, a expectativa de vida aumentou muito, e as pessoas com HIV podem viver com qualidade, sem desenvolver a AIDS. Mas afinal, que vírus é esse? O HIV é um retrovírus. Existem dois tipos principais, o HIV-1 e o HIV-2. O nome retrovírus vem de uma característica muito particular dele. Para se multiplicar, ele usa uma enzima chamada transcriptase reversa. Basicamente, ele transforma o material genético dele, que é RNA, em DNA, e consegue se infiltrar no genoma das nossas células de defesa, os linfócitos TCD4+. É como se ele transformasse nossas próprias células em fábricas de novos vírus. Com o tempo, essas células tão importantes para a nossa imunidade vão sendo destruídas. E onde esse vírus se esconde? O único reservatório do HIV é o ser humano. Isso significa que ele não sobrevive por muito tempo fora do corpo e não é transmitido por animais ou insetos, como alguns mitos dizem por aí. Agora, vamos falar sobre algo crucial: a transmissão. Como o HIV passa de uma pessoa para outra? Existem 3 vias principais. A primeira, e mais comum, é a via sexual. O vírus está presente no esperma, nas secreções vaginais e no fluido pré-ejaculatório. Qualquer relação sexual, seja ela vaginal, anal ou oral, sem o uso de preservativo, oferece risco de transmissão. Preservativo oferece risco de transmissão. A segunda via é a sanguínea. Isso pode acontecer pelo compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas, que é um grande risco entre usuários de drogas injetáveis. Antigamente, transfusões de sangue também eram uma fonte de infecção, mas hoje o controle dos bancos de sangue é extremamente rigoroso, então esse risco é praticamente zero. A terceira via é a chamada transmissão vertical, que é da mãe para o filho. Isso pode acontecer durante a gravidez, no momento do parto ou pela amamentação. Mas a boa notícia é que com o acompanhamento médico correto durante o pré-natal, o uso de medicamentos pela mãe e pelo bebê após o nascimento e a substituição do aleitamento materno por fórmula, o risco de transmissão para a criança pode ser reduzido para menos de 1%. É importante derrubar alguns mitos. O HIV não se transmite pelo beijo, abraço, aperto de mão, compartilhamento de talheres, copos, assento de vaso sanitário ou por picada de mosquito. O convívio social com uma pessoa que vive com HIV é totalmente seguro. Depois que uma pessoa é infectada, quanto tempo leva para aparecerem os primeiros sintomas? Esse período é chamado de incubação. Geralmente, de 1 a 3 semanas após a infecção, a pessoa pode desenvolver a chamada síndrome retroviral aguda. Os sintomas são parecidos com os de uma gripe forte: febre, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço, dores no corpo e às vezes manchas na pele. Como são sintomas muito comuns, a maioria das pessoas não desconfia que pode ser o HIV. Após essa fase aguda, que dura algumas semanas, a infecção entra num longo período de latência clínica. A pessoa pode não sentir absolutamente nada por anos, em média até 10 anos. Mas, mesmo sem sintomas, o vírus continua se multiplicando e destruindo lentamente o sistema imunológico. É por isso que o teste de HIV é tão importante.
A única maneira de saber se você foi infectado é fazendo o teste. E durante todo esse tempo, a pessoa pode transmitir o vírus? Sim. A partir do momento em que a pessoa é infectada, ela já pode transmitir o HIV para outras. A capacidade de transmissão é ainda maior em 2 momentos específicos. Logo no início da infecção, naquela fase aguda que eu mencionei, e no estágio mais avançado da doença, quando a pessoa não está em tratamento. Nesses períodos, a quantidade de vírus no sangue, a chamada carga viral, está muito alta. Outro fator que aumenta o risco de transmissão são outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Se uma pessoa tem, por exemplo, herpes, sífilis ou gonorreia, as feridas ou inflamações nos órgãos genitais servem como uma porta de entrada mais fácil para o HIV. Por isso, tratar qualquer IST é também uma forma de prevenção contra o HIV. Vamos entender um pouco mais sobre a dinâmica do vírus no corpo. Cerca de 21 a 28 dias após a infecção, acontece um pico na quantidade de vírus no sangue. É nesse momento que os linfócitos TCD4+ caem bruscamente. Depois, o corpo reage, a carga viral diminui um pouco e as células de defesa se recuperam parcialmente. A partir daí, começa uma batalha silenciosa que dura anos. A carga viral vai subindo gradualmente e as células TCD4+ vão caindo até que o sistema imunológico fica tão fraco que a pessoa começa a ter infecções oportunistas caracterizando a AIDS. Mas quem são as pessoas mais vulneráveis? No Brasil, a epidemia é considerada concentrada em algumas populações específicas. Historicamente, gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e travestis e profissionais do sexo são os grupos que apresentam a maior proporção de novos casos. É fundamental entender que isso não significa que o HIV é uma doença de gay ou algo do tipo. O vírus não escolhe orientação sexual ou identidade de gênero. O que acontece é que, por uma série de fatores sociais, estruturais e comportamentais, essas populações acabam estando mais expostas ao risco. Além disso, um dado que preocupa muito as autoridades de saúde é o aumento da infecção pelo HIV entre adolescentes e jovens. Muitas vezes por falta de informação ou por uma falsa sensação de que a AIDS é um problema do passado, os jovens acabam não se prevenindo adequadamente. Por isso, a educação sexual e o diálogo aberto sobre prevenção são mais importantes do que nunca. A mensagem mais importante que quero deixar é: a informação é a nossa maior arma. Fazer o teste regularmente, usar camisinha em todas as relações sexuais e conhecer outras formas de prevenção, como a PrEP e a PEP, são atitudes que salvam vidas. Se você tem uma vida sexual ativa, converse com um profissional de saúde, tire suas dúvidas e se cuide. O teste de HIV é rápido, gratuito e sigiloso no SUS. Hoje, uma pessoa que vive com HIV e faz o tratamento corretamente pode ter uma carga viral indetectável. E quando a carga viral é indetectável, o vírus não é transmitido por via sexual. Isso é o que chamamos de I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. É uma revolução na prevenção e na qualidade de vida dessas pessoas, que podem ter relacionamentos, construir famílias e viver uma vida longa e saudável, sem o medo de transmitir o vírus para seus parceiros. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer muitas dúvidas. Se você gostou do conteúdo e aprendeu algo novo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O conhecimento é a chave para acabar com o preconceito e construirmos um futuro sem AIDS. Muito obrigado por assistir e até a próxima.